noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Eric, esse aqui é o Paulo. Hoje a gente está aqui, cara. Antes de mais nada, eu queria, antes de apresentar os meninos aqui, eu queria agradecer ao Benítez, que cedeu os equipamentos pra gente fazer, Benítez Filmes, que cedeu o equipamento pra gente fazer esse podcast hoje. Agradecer também ao Barão Botequim, que cedeu o espaço pra gente estar aqui hoje. E, bom, hoje a gente começa o nosso projeto do You Podcast, da Affiliate You. Esse projeto a gente tem o intuito de toda semana trazer para vocês conteúdos, histórias sobre empreendedorismo, sobre curiosidade, sustentabilidade, e é meio que nessa pegada que a gente vai fazer toda terça-feira, e vamos nessa. Bom, a gente está aqui hoje com os nossos 3 grandes amigos da Multi Engenharia, o Germano Caires, o Samuel e o João Hélio, e a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje com eles para saber como que foi a estruturação da empresa deles, o que eles fazem, como que é o potencial deles aqui no Mato Grosso do Sul, o potencial da própria sustentabilidade. E, bom, boa tarde, é um prazer ter vocês, boa noite, né? É um prazer ter vocês aqui, muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Bom, Multi, é um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. O prazer é nosso também, né? Falar um pouquinho rapidão aqui, parabéns aí à iniciativa da Affiliate You, Paulo e Eric, aí, grandes amigos nossos, futuros engenheiros também. A Multi fomenta esse tipo de atividade aqui na região, então parabéns, conte sempre com a gente e é um prazer estar participando do podcast número 1 aqui da Affiliate. Exatamente, Muito obrigado. Começando agora. Bom, Multi, a gente queria saber um pouco da história de vocês, de cada um, de onde vocês vieram, onde vocês estudaram, qual curso que vocês fizeram, algumas experiências que vocês tiveram até chegar ao ponto de se juntarem e formarem a Multi. Conta pra gente. Quem vai? Eu? Bom, Se apresenta aí primeiro. Apresenta cada um de vocês aí, vocês falam pra onde vocês foram. Isso. Então, eu sou o João Hélio, sou engenheiro de energia formado aqui pela UFGD, da Universidade Federal de Minas Dourados. Sou natural de Rondonópolis, no Mato Grosso. Vim pra cá fazer faculdade em 2010. Cara, eu sempre achei que engenharia fosse muito a minha praia, era bom nas ciências exatas, então por isso que eu escolhi engenharia, assim, eu não tenho muito, eu sonho em fazer isso, é o meu destino, então não, foi assim, oportunidade do momento, eu era um jovem de 16, 17 anos quando fazia vestibular, então muito por causa disso escolhi engenharia, eu vim parar em Dourados e as portas foram se abrindo, tipo, depois que eu vim pra cá, a porta do intercâmbio, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos através do Ciências Sem Fronteiras, né, que pra quem ainda nunca ouviu falar, é um projeto do governo federal, né, que foi extinto, abriu algumas bolsas para alguns países aí, muitos da Europa, Estados Unidos, Canadá. Tive a oportunidade de ir para Denver, estudei numa universidade muito bacana, vi coisas que eu quero ver aqui no Brasil também. E voltei, me formei recentemente e, investi meu tempo, esforço para estar aqui na Multi junto com meus agora sócios, né? Meus grandes amigos e sócios. É bem massa isso também, é um pouco difícil, claro. Mas bem legal. E é satisfatório, assim, de fato agora trabalhar com engenharia, assim, tá começando a nossa jornada. Então, esse é um pouco do meu caminho, assim. O mercado vai ser desbravado aí, né? Sim, conhecer bastante. A gente vai falar mais, mas energia solar é algo que ainda vai. O boom tá acontecendo agora, estamos surfando essa onda. Mas tá sendo bem bacana, assim. Cara, boa noite pra todo mundo. Eu sou o Samuel, eu sou daqui de Dourados, nascido aqui, criado aqui, mas eu fiz engenharia mecânica na USP em São Carlos. Saí daqui, já foi, a gente vai conversar disso depois, mas o meu primeiro choque, assim. Fui pra São Carlos, vi coisas diferentes. A diferença de Dourados com assim, na real, do Mato Grosso do Sul pro estado de São Paulo ou pro Sudeste, mesmo no interior, já era um choque legal, assim, não era nada que te deixava perdido, mas te deixava um pouco inquieto ou até insatisfeito. Sim, na universidade também tive a oportunidade de fazer o mesmo intercâmbio do João Hélio, Ciências Sem Fronteira, para Denver também, só que no edital depois dele, então não o conheci lá, não convivi com ele lá, não o conheci lá. Legal. Conheci ele depois aqui em Dourados já por meio do Germano. Mas vocês ficaram lá no mesmo período de tempo? Não. Eu cheguei um ano depois, né? Sim. Eu e o Germano somos amigos de infância aí, basquete, daqui de Dourados mesmo, então a gente já se conhece faz muito tempo, a conversa entre nós dois já existe desde antes da engenharia. Legal. Então, assim, minha história é essa. A Multi começou mesmo comigo e com o Germano, nossas ideias, nossas inquietações. Então, assim, saindo do intercâmbio da faculdade, voltar pra cá, conversando aí com os amigos, surgiu essa inquietação e tal. E o João Hélio se juntou um pouco depois, né? Mas aí isso a gente aprofunda depois. Ok. Germano?
Primeiro eu quero agradecer a você, Paulinho, e você, Eric, pelo convite. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, eu sou natural de Campo Grande, vim para Dourados, como o Samuel falou, ainda criança, nos conhecemos aí. Fiz engenharia de energia por mais questão de custo e oportunidade, assim. Meu irmão era professor e ele falou assim, cara, esse curso acabou de abrir aqui na Universidade Federal de Dourados, eu acho que vai ser um curso do futuro aí, então se você quiser fazer engenharia, opta por isso. Optei. Não me apaixonei pela engenharia desde o começo, me apaixonei lá no intercâmbio quando eu fui para Denver. Para Denver não, eles foram para Denver, para Toronto, no Canadá. Toronto. Então, lá que você realmente se apaixonou? Lá que eu tive contato com sustentabilidade, que assim, o curso de engenharia de energia lá é totalmente diferente daqui. Então, assim, lá é bem sustentável, bem energias renováveis. E lá eu falei, pô, isso aqui é legal. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso aqui no Brasil lá no futuro próximo, já que o nosso programa de Ciência Sem Fronteiras, né? É uma graduação sanduíche, onde a gente foi financiado aí para fora do país estudar e voltar para, teoricamente, dar retorno para cá. Então, trazer as tecnologias. Sempre pensei nisso e conversando muito sobre isso com o Samuel, sobre o programa, então a gente sempre teve essa insatisfação e falar assim, poxa, teoricamente é a nossa responsabilidade ter que fazer alguma coisa nessa área. Pagaram pra gente pra lá, a gente tem que trazer alguma coisa. Estão esperando isso da gente. Se não for a gente que vai fazer, quem que vai ser? Se foi a gente que foi pra lá, a gente que recebeu pra estar lá e voltar pra cá. Tem que dar um retorno pra sociedade. E aí, me formei em engenharia de energia e estamos aí agora na Molt tentando fazer acontecer um pouquinho dessa transformação, né? A gente está tentando fazer mais que a Molt, o Samuel fala muito, a gente conversa bastante sobre isso. Ela é uma sementinha para uma mudança de paradigma mesmo que a gente quer trazer para a região, sabe? Legal. A gente sabe que isso é tecnologia. É muito mais. É muito mais do que você encontrar alguma coisa lá fora que não tem aqui. É mais na questão de despertar nas pessoas isso, entendeu? Então, assim, a gente percebe que as amarras, assim, que causam, sei lá, disparidade entre a região centro-oeste, sudeste, Brasil, Estados Unidos, Canadá, não sei. É muito mais uma questão cultural do que qualquer outra coisa. A gente percebeu isso nós três lá na universidade, não tendo dificuldade nenhuma de passar em nenhuma das matérias, em nenhuma das provas, em nenhum dos trabalhos. A barreira da língua, mesmo dificultando talvez um pouco, não refletia em notas, não refletia em desempenho, não refletia em nada. Então, assim, por que aqui a gente percebe pessoas não mais capacitadas do que a gente, fazendo coisas que a gente não consegue ver lá? Então começa daí, assim, a sementinha da Molt e é o que a gente quer mostrar. Cara, a gente pode fazer muito mais, entendeu? Então o início da Molt quem criou foi realmente você, Samuel, e o Germano. E o Bruno. E o Bruno. O Bruno é um engenheiro ambiental formado pela USP também, ele é meu primo. Lá, ele é da região de São Paulo. E também, assim, foi tentando unir o útil ao agradável que juntou nós três. Eu conversei com o Bruno antes. Ele estava tentando abrir uma empresa voltada estritamente para a área ambiental, então licenciamento, georreferenciamento, análise de efluentes, essas coisas aí que eu não entendo não. E em paralelo eu conversava com o Germano a respeito de energia solar fotovoltaica. Eu percebi o mercado aquecido, via bastante potencial no centro-oeste e foi juntar ali, entendeu? 1 mais 1 são 2 e 3 é melhor ainda. Então juntou eu, Bruno e o Germano. Perguntar, quanto tempo de empresa vocês têm já? Cara, a empresa começou em novembro de 2017. Novembro de 2017? Formalmente falando, assim, a gente tinha nosso CNPJ ali. Em novembro de 2017. Mas assim, a empresa mesmo, rodar, a gente dar a cara a tapa, começou em março de 2018. Assim, mas começou antes de novembro de então, 2017. como é que foi esse começo de vocês? Como é que foi essa semente da Molt, mas a semente do empreendedorismo para vocês, né? Que começou a Molt, cara, voltei dos Estados Unidos, vou empreender, vou criar minha empresa. Como que foi esse começo? Na verdade, foi enquanto eu estava estagiando. Eu estagiava na Caio Induscar, uma empresa que faz ônibus em Botucatu, no estado de São Paulo. E percebia bastante coisa que eu achava, como posso dizer, atraso, assim. Então uma burocracia sem motivo, ou algumas, igual eu falei, algumas amarras entre as pessoas que, por que eu não faço isso? Aí, não sei, mas só faz, sabe? E isso foi me deixando bastante desgostoso, assim, com essa ideia de que, eu não tenho motivo para fazer as coisas, eu faço só porque alguém já fez antes de mim, por que eu não posso mudar? Então começou daí as conversas com o Germano. Eu tinha um amigo lá de São Carlos também, colega de faculdade, que estava empreendendo estritamente com energia solar fotovoltaica. Começou a conversar comigo, isso.
Ele já tinha alguns projetos, até sugeriu da gente representar eles comercialmente aqui no Mato Grosso do Sul. E foi assim que a gente começou, na verdade. A gente tentou A gente tentou trazer a empresa deles para cá. Entendi. O plano inicial era abrir uma filial, aliás, a empresa dos caras chama New Present Energy, lá em São Carlos, ela ainda tá no mercado. Mas assim, até talvez por amarras deles mesmo, sempre, né, paulista não sai de São Paulo, os caras são muito carregados ali, eles não vinham pra cá, a venda começou a ficar difícil e a gente falou, ó, cara, se vocês não se importarem, a gente vai tentar abraçar esse mercado nós mesmos, entendeu? Legal. Então aí a partir daí também a gente... Pode-se dizer que eles foram meio que uma inspiração pra vocês, assim, de... Cara, não tem uma inspiração, mas é o Deu um exemplo. start. Bacana. É alguém Eles que deram tá próximo suporte, de né? você, fazendo alguma coisa para isso que você quer e você vê assim, pô, ele tá conseguindo ali e a gente consegue também. Você vai meio Nossa, que muito caminhando legal. junto. E daí como que surgiu a Molt, assim, o nome Molt? De onde vocês... Qual que foi a ideia? Cara, isso aí juntou eu e o irmão Bruno. O Bruno veio com os sprints aqui em Dourados, ficou alguns finais de semana. Brainstorming, Legal. pesquisando. E assim, o que a gente queria deixar muito claro, e aí deixar claro agora também, a ideia é, a Molt não é uma empresa de energia solar fotovoltaica. A Molt é uma empresa maior que isso. A ideia assim, é uma ideia mesmo, é um conceito um pouco mais amplo. Então assim, a gente não queria nada que linkasse única e exclusivamente Limitasse a você. energia, Com certeza. ou a solar, ou só, sei lá, entre sustentabilidade, só reciclagem, só Captação. ambiental, não é isso. A gente queria deixar algo amplo, algo aberto e, cara, conversando, brainstorming, pensando, pesquisando, Molt. Aliás, deixa eu chamar nosso teacher aqui pra explicar o que significa Molt. Teacher? E já entra no gancho de como que você surgiu Isso, na Cara, Molt. então, mas só voltando, a palavra molt é um verbo do inglês, né? To mold, que significa transformação, dar lugar a algo novo. Legal. Muito relacionado ao reino animal. Muito Nossa, relacionado ao reino animal. Então, inclusive, quando você coloca a hashtag molting no Instagram, você vai ver, tipo, animais se transformando. Tipo, camaleão trocando de cor, libela, de pé. isso, libela virando borboleta, esse tipo de coisa. E é por causa de... muito atrelado ao nosso logo, né? A nossa logo é uma águia aqui, que vocês podem ver. Ela tá trocando de pena, por isso tem essa coloração diferenciada. Eu Tem aqui Eu nunca atrás, tinha percebido ter uma águia. temos até aí um presente pra vocês, affiliate Way, ó. Oh, a gente Essa vai marca guardar. vai Tem no longe. carro isso aqui, velho. Vai longe. No carro do carro, Vulcão, ainda não tem. porta da rap, é de vocês. A gente mora numa república, pra deixar claro. E cara, a minha entrada na Molt foi o seguinte, eu voltei do intercâmbio, tinha algumas matérias fazendo faculdade, voltei com inglês bacana, comecei a dar aula numa escola de um grande amigo meu aqui em Dourados e trabalhar por 2 anos e meio e quis, tipo, respirar novos ares, né? Eu tava formando na engenharia e fiz muitas matérias depois do intercâmbio junto com o Germano, né? Que a gente voltou na mesma época do intercâmbio. E, pô, vi o Germano iniciando a empresa, abri uma vaga de estágio, me candidatei. Foi até engraçado que a Molt não tinha um escritório, hoje a gente tem um escritóriozinho, mas a Molt não tinha um escritório próprio, era tudo, tipo, o trampo era todo feito na casa do Home office. home office no apartamento do Germano. E, pô, Ali até engraçado, tipo, fui lá, eu lembro de eu indo lá fazendo entrevista com os meninos. Legal. Foi bem bacana. né? Vocês começaram mesmo. Eu não tava esperando algo tão formal, quando eu cheguei lá, Que tinha massa. horário, café pronto, um slide na televisão preparado. Legal, Questionário. Vocês começaram mesmo Dinâmica de startup. grupo, esquece. Foi startup, sem o investimento de E ainda vocês. investimento. Ainda considero que a gente ainda tava processo. Ainda estão Isso com que eu startup. queria abordar aqui com vocês. Pra quem quer empreender, porque querendo ou não, empreender não é fácil. Vocês não estão aqui, né, de graça, fazendo as coisas fácil, não é nada cai do céu. Que dica que vocês dão pra quem tá assistindo a gente, quem quiser empreender, quem quiser começar um negócio? Coragem. Coragem e Coragem. vontade. Cara, Porque a frase é só faz. Só... Porque, não, é verdade. Porque se você ficar esperando o momento certo ou estar totalmente preparado, você nunca vai estar. Porque assim, aquela questão, quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe. Quanto mais você se aprofunda a respeito de um assunto, você encontra pessoas que sabem muito mais, são muito mais experientes. Então assim, você nunca vai estar sempre preparado. Então assim, tem um ideal. Se você tem um ideal, vai atrás. A ideia é essa, eu acho que, como o Germano falou, coragem você tem que ter, porque assim, você vai estar quebrando conceito, quebrando paradigma. Se você sai de uma universidade e não encontra um emprego formal, isso já gera um pouco de
não é preconceito a palavra, mas assim, é dúvida, insegurança, Sim. tanto em você, nos seus pais, as pessoas que se importam com você, e ou as outras pessoas até tem aquele preconceito ali, o cara empreende, né? Ele não faz nada, ele fica ali, entendeu? Mas a ideia é assim, se você tem um ideal, você acredita nele, você vai ser resiliente, você vai persistir, Até o vai final. alcançar resultados. Mas a ideia é essa, você tem que encontrar alguma coisa que você consegue somar, consegue gerar valor, e cara, só vai. E como que foi a reação dos familiares de vocês, dos amigos de vocês, quando vocês começaram, a gente vai abrir uma empresa de engenharia sustentável? Cara, sei lá. Eles É apoiaram? sempre um pouco, sei lá, um pouco de incerteza e apoio também, porque assim, as pessoas que gostam de você, elas sempre vão te Elas apoiar. querem que dê Não certo, importa o que você né? vai Com fazer, certeza. entendeu? Exatamente. Não importa qual ramo que você vai, eles sempre vão estar por você, querendo ver você feliz. Assim, mas ao mesmo tempo você fica assim, você mesmo se autocobra, porque você vê assim, que nem, vamos supor, seus familiares. Eles investiram a vida inteira deles em você, tá ligado? Pra você chegar no Com momento e 5 falar anos assim, ou não, mais. vou fazer isso. Aí, assim, com o quê? Você acabou de sair da faculdade, cara? Então, todo pai quer que você Como você vai fazer termine a isso? Você faculdade, entre num, você sei tá lá, de num zoeira? trainee, entre numa empresa Aí grande. você fala assim, não, vou fazer isso. Mas, não, pô, mas você não sabe fazer isso. Não, mas beleza, eu vou Aprenda, aprender a né? fazer Claro, isso, eu eu vou vou lá fazer isso. meter a cara, tá certo. É, cara, mas é isso aí, é um misto de apoio, medo, Bacana. Medo, né? porque querendo ou não, parece uma decisão às vezes precipitada, uma decisão às vezes não muito embasada na realidade, porque a gente não tem experiência, a gente é jovem. Então os pais acabam ficando sempre naquela, né? E aí, se tudo der errado, o que você vai fazer? Você tem um plano B, você não tem? Pelo menos eu aprendi, né? Se tudo der errado, pelo menos Isso, eu... pelo menos a experiência eu tenho. experiência eu tive, com certeza. Então, até por isso a gente fez questão de começar, no início a gente conversava bastante com um mindset de crescer organicamente, sem alavancar, sem investimento de ninguém. Então assim, vamos começar a dar os nossos passos aí, pode ser baby step mesmo, bem pequenininho, mas vamos a gente, porque assim, essa dúvida não vai virar um te avisei, entendeu? Porque assim, a gente não pediu nada de ninguém, a gente está tentando, assim, lógico, a gente teve muito apoio, muita ajuda. O primeiro cliente da Multi aí foi meu pai, assim, mas assim, a questão é, a gente tentou não buscar investimentos externos, tá ligado? Então a gente foi construindo o nosso patrimônio, junto com o nosso know-how, que é junto com a nossa experiência, com tudo, a gente construindo junto, caminhando junto e tentando trazer o máximo de pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Legal. Essa ideia de crescer orgânico. Né? Bom, e eu mudando de assunto, não mudando de assunto, tá levando um pouco pro lado do trabalho mesmo que vocês realizam, para quem tá curioso aí de saber sobre sustentabilidade, aplicação. Primeira coisa, eu sou amigo de vocês, eu sei que vocês trabalham além daqui em Dourados em outras cidades também, então eu queria que vocês falassem um pouco das regiões que vocês atuam, dos projetos que vocês já realizaram, dos projetos que vocês têm vontade de realizar. Então, outras cidades que a gente atua, que assim, no começo da Multi ela foi criada. Como que foi essa transição Então, também? assim, ela de foi vocês... criada com o Samuel em Dourados, o Bruno em São Paulo e eu em Nova Andradina. Então, assim, Três Nossa, daí, que três legal. daí, ela não três. foi criada todo mundo junto. Então, assim, quando a gente começou a operar, o Samuel estava aqui em Dourados, eu estava em Nova Andradina. Então, até por isso a gente opera em duas cidades. E o assim. Bruno em Mogi das Cruzes. Então agora a gente atua nesse meio, assim, a gente tenta dentro da Grande Dourados, né? Sim, todos os municípios da Grande Dourados e até fora também, quando tem procura. Nós fomos já para Corumbá, fomos para Mogi, né? Mogi das Cruzes, em São Paulo, fizemos projetos assim. A gente não se prende muito não, assim. Ainda mais hoje que assim, você consegue ir para qualquer lugar Sim. e tá em qualquer lugar que você quiser, então a gente... Você concorre com outras empresas de qualquer lugar. De qualquer também, lugar, né? Que exatamente. podem vir fazer, realizar projetos aqui em Então Dourados. a gente está aberto para qualquer local mesmo, assim, sempre tentando levar o que a gente quer entregar, esse misto de sustentabilidade, economia, implementar a nossa cultura, entendeu? E fornecer sempre uma qualidade legal para os nossos clientes, é isso que a gente sempre busca. E hoje, quais são os projetos de vocês? Quais são os serviços que vocês têm hoje na Multi? Bom, então, o Multi hoje, o nosso principal serviço é o sistema de geração de energia, né, solar fotovoltaico. Eu sempre uso essa pergunta como gancho para linkar aqui com o seguinte: hoje a Multi é serviço, né, a gente costuma dizer isso muito, mas o sonho da Multi é um dia a gente virar produto. Tá? Então a gente vê essa logozinha, você vê que a gente fez até um adesivo sem a palavra Multi, né, porque o carro da Volkswagen tem o V e o W lá, sem o escrito Volkswagen, entendeu? Sim, O símbolozinho da Chevrolet é aquele Só o símbolozinho. só o símbolozinho, entendeu? Legal. Recentemente a Juventus mudou o seu logo, né, passou por uma atualização de identidade visual,
tirou aquele logo que era difícil de ter uma percepção para um logo mais fácil, um J mais simples, uma marca d'água, né? Então até muito por causa disso a Molt tem esse logo, essa águia, sem, os adesivos aí sem a palavra Molt, porque a gente sonha em ver essa logo Molt em diversos produtos, né? A gente conversa muito sobre mobilidade urbana, moto elétrica, patinete elétrico, algo desse tipo, né? Um pouquinho de Elon Musk aí. Legal. Mas, bom, quem sabe, mas tipo, produtos que tragam inovação tecnológica de engenharia com sustentabilidade, assim, que tragam um tipo de melhoria. Além disso, a gente trabalha com aproveitamento de água. Eu ia falar agora, então, mas hoje a Molt ainda é serviço. Então o principal serviço da Molt é a geração de energia e também temos sistemas aí de reuso da água, né? Reutilização da água, que vem por meio de cisternas e também a automação residencial. Né, aquelas facilidades, aquele luxo bacana de se ter, né? Acender a luz com uma palma, abrir o portão do ar-condicionado, destravar, abrir ligar mudar o volume da televisão pelo telefone, abrir a cortina pelo celular, tipo, esse tipo de facilidade. A nossa ideia é sempre, igual o irmão falou, tentar trazer assim, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, inovação, esses 3 pilares aí, o que abraçar isso aí, né? Lógico, tem uns que tendem mais para inovação, tendem mais para sustentabilidade e tudo mais, mas o que abraçar os 3, a Molt quer trazer. Então legal. assim, a gente consegue ver na automação residencial um potencial de segurança, de economia, de energia. Muita economia de energia. Exatamente, e facilidade, e é um desenvolvimento tecnológico assim, palpável, todo mundo consegue alcançar isso aí não é de outro mundo não. Do mesmo jeito a energia solar fotovoltaica, que tá no hype aí, tá todo mundo procurando, então por isso, querendo ou não, é o nosso carro-chefe. E a parte de uso de água para fins não potáveis, né? A ideia também é a gente tentar trazer sempre com facilidades. Então não é aquela coisa que eu só posso ir atrás desse serviço se eu estou construindo a minha casa, eu preciso planejar para fazer uma cisterna subterrânea. Não, nada disso. Todos os nossos projetos, eles são, sim, o termo é de sobrepor, na verdade. Ele adapta a estrutura que você já tem, o seu estabelecimento, a sua residência. Se tornar mais sustentável. Exatamente. A ideia é tentar atingir todo mundo. Quem está construindo, quem já construiu, quem tem só uma ideia, quem já tem um estabelecimento há muito tempo, entendeu? Tornar a sustentabilidade acessível, entendeu? Porque, sim, não é tão difícil, entendeu? Não pode requisitar tanto recurso assim para você ser sustentável, sabe? Tem que ser algo de fácil acesso, assim. Tem que ser para geral, né? Pra todo mundo. Não pode ser uma coisa inviável, com certeza. E deixa eu perguntar, vocês, brevemente, assim, vocês que estiveram lá fora, essa disparidade, pelo menos na parte da energia fotovoltaica, essa disparidade entre, pelo menos, Canadá, os Estados Unidos e Brasil, é muito grande? Lá eles investem muito mais que nós, ou nós estamos começando a chegar perto deles, nesse quesito? Cara, questão de tempo e espaço, eles estão investindo há mais tempo Há que a mais gente, tempo, então, isso aí. por estar investindo há mais tempo, eles estão na frente. Eu acho que assim, eu não vou ter números para embasar essa afirmação não, mas assim, em questão de geração, área coberta com modos fotovoltaicos e tudo mais, eles estão na frente sim, mas em questão de tecnologia, pela questão da globalização hoje, a gente trabalha com inúmeras marcas de vários países, então assim, a tecnologia que a gente tem hoje é a mesma que você vai ter em qualquer lugar, entendeu? São as mesmas marcas. Mas em questão de você ver mais na rua, com certeza ela tá um pouco na frente, mas igual o Germán falou, questão de tempo. Os caras estão há mais tempo pensando nisso. A gente consegue chegar lá. Eu acredito, eu não sei se eu tô falando besteira aqui ou não, mas eu acho que o nosso potencial, pelo menos, é maior. Eu digo, questão de território e de sol mesmo, né? De incidência solar, eu acho que... Um exemplo, quando eu estava lá em Toronto, no Centennial College, o coordenador do meu curso ele era um indiano, e eu era o único brasileiro da turma, ele falava sempre assim, cara, vocês são o país com o maior potencial solar do mundo, e por que vocês não estão investindo nisso? Ele ficava só questionando sempre isso, cara. Por que vocês não estão investindo nisso? Por que vocês não estão investindo nisso? Sim, o maior potencial é de vocês, se vocês quiserem controlar a geração de energia do mundo através de energia solar, vocês conseguem, igual os países fazem com o petróleo. Então, tipo assim, a gente tá aí, com a faca e o queijo na mão, a gente só não tá cortando no nosso país. E por falar em potencial, qual é o potencial do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, nisso, né? Porque acredito que o Mato Grosso seja um grande potencial nisso e hoje ainda está um pouco atrasado comparado com os outros estados, ou O não? Mato Grosso do Sul tá sempre atrasado. Em questão de verdade, radiação, em questão de radiação solar mesmo, assim, questão física, o centro-oeste como um todo só perde para a região nordeste e não perde de muito. Então assim, e ganha de muito das outras regiões, assim. Então, e agora pensando em questão de extensão territorial, questão de espaço, onde assim, ó, tem muito latifundiário aqui, então tem um dono daquela terra, aquela terra está ociosa, coisas tipo, o Mato Grosso do Sul tem um potencial gigantesco para geração de energia. Eu acho que, só trazendo uma curiosidade,
acho que foi na Aurilândia, eu vi uma notícia dizendo que tem uma empresa coreana, sul-coreana, algo do tipo, que vai trazer um investimento de bilhões na área de energia fotovoltaica, que vai... não só energia, mas acho que vai abrir uma fábrica de construção de lâmpadas de LED. Então, realmente tá tendo um investimento massivo, pelo menos aqui no estado, que vai ser a maior do Brasil, se eu não me engano. A maior do mundo. Né? Maior do mundo? É a segunda maior do mundo. É maior mesmo? E já assinaram, né? Já é efetivo, já, né? Já fechado. Assim, a área a gente tem, entendeu? Então, assim, se a gente quiser fazer a maior usina do mundo, é muito fácil. A gente pegar uma fazenda de alguém aqui de Dourados e fazer. Entendeu? Assim, Aí gera uma questão, né? O que o Mato Grosso do Sul e a população daqui deve fazer para melhorar essa procura de sustentabilidade, né? Porque hoje muitas pessoas ainda... Ou o que a própria Multi pode fazer, né? Assim, muitas pessoas ainda... Aí entra num assunto, assim, um pouquinho... A gente precisa dar um zoom out, assim, né? Acho que a pergunta é, beleza, por que ainda não tem a energia solar fotovoltaica, ela ainda não está em extrema abundância, né? Por que a matriz energética já não passou por essa mudança, já não é, toda a energia gerada ela não é verde? Há um lobby, né, a gente vive falando isso, há um lobby muito grande pelo petróleo, né, pelo óleo diesel. E, é difícil de vencer esse lobby, né? O óleo diesel, é óleo diesel desde muito tempo e existe e é comercializado. É inércia também, essas amarras, né? O ser humano, ele da sociedade. Ele é resistente à mudança. Isso aí é inerente, assim. Então é igual... E, assim, a gente tem aqui no Centro-Oeste, onde o agro é muito forte, você tem muito dinheiro em pouca mão. Então, assim, para isso precisa de investimento. É uma tecnologia relativamente cara e nova. Quando se fala em fazendas solares, é um negócio caro. Então você precisa convencer aquela pessoa que ele tem um patrimônio há muito tempo, herdou, tá cuidando daquele jeito, ele tá sendo rentável já, então por que o time tá ganhando não se mexe? Você percebe muito isso daí. Entendi. Aqui agora é a hora, né, de convencer esse pessoal. Assim, eu quero saber, por exemplo, eu na minha casa, a gente mora hoje numa república, não tem a viabilidade de aplicar. Mas eu na minha casa, se eu quiser aplicar, trazer a placa fotovoltaica para eu gerar minha energia, ser mais sustentável, quanto custa mais ou menos em média? Quanto tempo eu vou ter o meu payback? Quanto tempo duram essas placas na minha residência? Como é que funciona isso aí? Explica pra gente. Isso aí varia um pouco. Quanto maior o projeto, menor o custo pela unidade de potência. Né? Então, assim, você tem os módulos... Vamos começar do começo. Explica pra gente rapidão, porque eu também não sei, também é uma curiosidade. Diferença entre potência e energia. Vamos. Tá. Quando você pega a sua conta de luz, aí você fala assim, geralmente, né? O cliente fala muito assim, eu gasto em torno de 500 kW. Já tá errado. Você gasta kWh. A ideia de potência é quilowatt, é cavalo, então assim, é energia por tempo, é taxa. Então assim, e energia é o acumulado. Sim. Então se você tem uma torneira ligada, a água corrente ali, o quanto de água corre em um segundo é potência. O quanto de água tem no balde acumulado é energia. Então assim, por isso quando você gastou e veio na sua fatura, é energia, é quilowatt-hora. Você não é cobrado pela potência que você requeriu para abastecer sua casa. Você cobra pelo que você utilizou, pelo acumulado, energia. Legal, então quilowatt-hora, potência, tempo. E potência é quilowatt, então é o fluxo de energia. Então até assim, quando a gente está pegando um sistema fotovoltaico, ele é mensurado em quilowatt pico, porque ela funciona com o sol. Então ela gera potências diferentes ao longo do dia. Então no meio-dia ela gera uma potência de pico. Então por isso é chamado assim, né, quilowatt pico. Agora explique aí como é que vai fazer como que faz se eu quero botar na minha casa isso aí, velho? Quais as vantagens, a taxa de payback, assim, de uma casa residencial? É um processo. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seu consumo, né? Então, através da sua conta de luz, a gente tem lá a média dos últimos 12 meses e a gente consegue aí, dimensionar o seu consumo, o quanto você vai precisar. E por que a gente precisa fazer isso? Porque os kits fotovoltaicos, que são compostos pelos módulos e pelo inversor, eles são pré-definidos, são kits, né, acoplados, kits já fechados, de potências diferentes. Então, na casa do Eric, vai um kit de uma certa potência. Na casa do Paulo, se ele consumir mais, é um kit maior, com outras placas, ou com outra quantidade de placas, de módulos.
fotovoltaicos. Esses módulos, eles têm potências diferentes também. Então no mercado entre 295 a 400... Para uso residencial, entre 270... Entre 270 a 405 watts, tem de toda a potência aí. Então por isso que diversifica o número de placas, o número de módulos numa instalação. Através da conta de luz, a gente consegue ver o seu endereço. Então no Google Street View a gente vê o telhado, né? A gente faz essa análise estrutural, né? Vê o tipo de suporte. Através do seu consumo a gente consegue dimensionar um kit viável, né? Uma potência de kit ideal ali para o seu consumo. E aí tem clientes que pedem um kit que apenas atenda ao consumo, tem clientes que têm um espaço maior no telhado e faz um investimento e pede um kit um pouquinho maior. E por que isso, um kit um pouquinho maior? Porque já há a possibilidade de você preservar os créditos excedentes que você gera. Se dá para vender ou se você guarda e utiliza depois. Isso, vender ainda não é possível. É a briga da classe dos engenheiros que trabalham com energia solar fotovoltaica é que isso um dia aconteça, mas por enquanto não. O que é permitido pela ANAEL, né, na regulamentação 482, né, quem tiver curiosidade até de pesquisar, é isso, que você use o seu excedente. Então caso você esteja gerando a mais do que você realmente use, você usa o seu excedente e você tem até 60 meses para consumir esses créditos de energia que você mesmo gerou. Mas o sonho da gente é poder gerar e vender, né? Só respondendo a pergunta do Paulo ali, o orçamento varia. Então assim, a gente fala, ele é bem personalizado, assim. Apesar de ter kit, é uma faixa grande de potência, assim. Então, quanto maior o investimento, mais barata a unidade de potência, tudo bem. Mas assim, o payback residencial gira em torno aí de 3 anos a 5 anos. O payback, assim, já descontado, já incluindo a desvalorização temporal do dinheiro, já comparando ali com uma taxa mínima de atratividade. Um período curto, né, de tempo. Um pouco superior à poupança, exatamente. Considerando que a conta de luz é para sempre. Na minha visão, 3 e a vida útil da placa solar, vamos supor, estipulada, né? Porque acredito que ela pode durar mais até, né? Exatamente. A garantia de geração é de 25 anos. Então assim, 25 anos. A ideia o módulo tem 2 tipos de garantia. Garantia primeiro de fabricação, então uma garantia estrutural, que ele não vai, sei lá, quebrar, laminar, a parte estrutural dele não vai ceder. E tem uma garantia de geração. Eles garantem que vão gerar até 80%, dependendo da fabricante tem até 85%, mas varia por pelo menos 25 anos. E aí o que a gente gosta de deixar claro até para cliente é que assim, esse termo é garantia, não é vida útil, né? Então assim, o carro tem garantia de 5, 6 anos. E tem carro tocando aí 10, 15 anos sem problema nenhum. Então assim, não quer dizer que deu 25 anos, você já tem que se programar para trocar todos os módulos fotovoltaicos. Não é isso. Né? E assim, esses módulos, eles têm que ser lavados, assim, tem uma manutenção deles? Cara, a ideia é assim, eles recebem luz e geram energia. Então se tem alguma coisa cobrindo eles ali, a ideia é tirar. Então limpar e tudo mais, mas a chuva já resolve bem. Esse trabalho. E como é que você vai avaliar isso aí, se precisa de uma manutenção ou não? Hoje, a maioria dos inversores, para não dizer todos, já vem com monitoramento Wi-Fi. Então você consegue ver a sua geração pelo celular mesmo. Quase todos os fabricantes já têm aplicativo, então a gente faz todo esse acompanhamento com o cliente e demonstra quanto é a potência máxima do seu inversor, qual é a potência que você devia estar gerando num dia assim assado, quanto de energia você tem que gerar por dia para estar ok, quanto que é tolerável. Então assim, você consegue ver e caso fuja, né, caso tenha algum sinistro ali, você contata a Multi vai lá. Legal. E cara, e o futuro da Multi? Qual que é a pretensão? O que vocês querem? Aí, sei lá, na casa dos 20 anos. O João já falou um pouco, né, das pretensões de tecnologia e tal, mas entre Multi, assim, onde vocês querem chegar O sonho, qual que é o sonho, cara? Eu tenho um sonho. O sonho por inteiro é ver o Mato Grosso desenvolvido, né? Cara, e foi o que a gente veio assim, pra cá. Sabe, a gente é de Dourados, só interrompendo, a gente é de Dourados. Quem conhece a Guaicurus ali, né? Da Figueira até a Facu, até a cidade universitária. Um dos sonhos, eu acho que eu vou falar por mim aqui, um sonho meu é ver o aluno ali pegar um trem elétrico ali na Figueira e parar na UFGD em 2 minutos.
Você vai demorar. Pra mim aqui no Brasil, meu filho, isso aí Então, é triste. cara, é sonho, né? É sonho. Verdade. Bem mais, bem mais. Esse é o meu, Imagina, assim, imagina. se der pra listar um, assim, um sonho legal. E o outro sonho que eu tenho também é ser presidente do Brasil, mas isso eu deixo pra outro, deixo pra outro podcast. Cara, não, a visão da Molt, ela é ser a maior empresa de engenharia sustentável. Então, assim, a primeira parte do sonho é definir exatamente aí o que vai ser essa engenharia sustentável. Primeira parte. E ser a maior empresa de engenharia sustentável do Centro-Oeste em 10 anos. Então, a gente é um pouco ambicioso aí. Não, mas tem que ser, né? Até por isso que você perguntou o local de atuação, a gente pode te responder locais que a gente já atuou, mas o local de atuação hoje é o Centro-Oeste todo. Legal. Então, assim, se tiver alguém lá em Primavera do Leste que quer fazer um orçamento com a gente não vai dizer não. A gente vai fazer o orçamento. A gente vai incluir deslocamento, vai incluir tudo que a gente, né? Mas assim, e se for viável para o cliente, a gente vai, cara. A gente quer atender o Centro-Oeste, a gente quer atingir o maior número de gente possível. Então, recado para quem quiser fazer exatamente, instalações aí, economizar a energia de vocês. É outro país também. Entrar no período sustentável. E como que a galera faz para entrar em contato com a Molt? Cara, a gente tem o nosso Instagram, @Molt Sustentável, tem a página no Facebook, Molt Engenharia Sustentável, tem o e-mail também, contato@molt.com.br e qualquer um de nós três aqui. Pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. tá tudo lá, só quem tiver curiosidade aí. Tem nosso site também. O Benítez vai colocar aqui assim embaixo. Vai subir aqui 10k. Mas legal o papo. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa na nossa conversa de hoje? Cara, eu vou fazer um gancho sobre da última fala do Samuel aqui. A nossa área de atuação é o Centro-Oeste inteiro. Né? E por que o Centro-Oeste inteiro? Por que não o Sudeste? Porque a gente acredita que na região Sudeste, na região Sul, já tem talvez quem faça isso. Entendeu? Lá já está um pouco desenvolvido. Né? Lá já está à frente, nós estamos atrás. Mato Grosso do Sul, se comparado a algumas regiões do Brasil, e se comparado a alguns países da Europa, é uma grande fazenda. É uma grande fazenda, é muita plantação, é muita terra disponível, muita ociosidade. E talvez pouca gente produzindo, pouca gente mudando os hábitos para que... Quebrando paradigmas e avançando, e evoluindo, e desenvolvendo. E eu realmente acredito, cara, que essa parcela da sociedade aqui, esses brasileiros que estão se formando em faculdade de ponta, que tem uma capacidade de desenvolvimento gigante. Por que eu digo isso? Porque, nós estivemos em outros locais do mundo e conseguimos desenvolver a mesma coisa que eles desenvolviam lá. Sim. Então, eu acredito que nós aqui também conseguimos fazer a mesma coisa que a gente fazia lá aqui no Brasil. Com certeza. Sobretudo aqui no Mato Grosso do Sul, sobretudo aqui em Dourados. Então, é nisso que eu acredito, que realmente a gente consegue evoluir, fazer aqui virar locais tops do mundo. Só a última coisa, eu acho que não é só a gente consegue, não. Eu acho que a gente deve isso. Sim. É uma responsabilidade mesmo. Assim. Até o Hélio comentou assim, no Brasil é difícil. O Brasil é difícil, vai depender da gente se vai continuar sendo. Eu gostei do que o João falou aqui, que realmente às vezes nós mesmos somos, a população, eu digo, Mato Grosso do Sul é meio improdutiva, não busca fazer as coisas e acaba que... E a responsabilidade é nossa pra ele, viu? Eu gostei disso, cara. Mas é porque a gente não precisa aqui, cara. Eu gostei disso porque se todo mundo fosse mais produtivo, eu acho que realmente o Estado seria muito mais industrializado. As pessoas têm na mente que elas não precisam. Então, assim, é uma mudança de paradigma mesmo, cultural. E é um processo, que ele não é... Não vai ser hoje a empresa de engenharia, a gente está batendo bastante na tecla de futuro. Sim. Porque não é só com número, projeto que você consegue colocar exatamente a nossa empresa Affiliating, ela é uma empresa de marketing, comunicação e business intelligence. E hoje a gente quer trazer conhecimento para a galera daqui, para elas conseguirem se desenvolver. Porque eu acredito que se elas se desenvolvem, a gente também se desenvolve, todo mundo se desenvolve junto. Então, assim, o Mato Grosso do Sul tem um potencial grande para isso. Vocês aqui já falaram um pouco na questão de sustentabilidade. Uma coisa que eu falo toda vez, cara, quando eu uso a palavra potencial, quando você lembra das aulinhas de física, assim, energia potencial tem só a ver com uma certa altura, né? Então esse copinho aqui, ele tem uma energia potencial, mas se ninguém ralar nele, ele não cai no chão, não. Ele não pega velocidade. Então, assim, só potencial que a gente tem, se a gente ficar parado, não vira nada, cara. Não vira nada. Então, assim, o Biqueta falou, o João, a gente tem nosso... Segurando aqui pra não soltar o Sou Biqueta, cara.
Mas assim, a gente tem, né, capacidade de fazer várias coisas, mas só a capacidade só encanta mãe, pai, tia. A ideia é fazer, cara. A gente tem a responsabilidade. E por isso, quando você perguntou no começo, eu respondi só faz. Uma frase que eu ouvi esse dia é melhor feito do que perfeito. né? Exatamente, cara. Só faz, isso aí, Érico a gente Rocha. precisa fazer. É melhor feito do que perfeito. Então é uma responsabilidade mesmo, assim, é quase. A gente tem que sair da universidade, principalmente pública, principalmente de ponta, entre aspas aí, um fardo mesmo, cara, pra carregar. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar Estamos só no começo da jogando. vida, jovem aí. É, a A gente tem- começou agora também, a gente ainda tá na faculdade, então. Isso, não, então, a gente tem que fazer alguma coisa. E, assim, a gente, todo mundo tá na Isso. universidade. A Exatamente. gente tem que desenvolver, a gente tem que ir atrás. E se a gente ficar parado, vai continuar do mesmo jeito. Só o potencial não muda nada. É verdade. Legal. E a transformação até aconteceu, por mais que lenta, né? Quem é de Dourados pode perceber. Percebe. A cidade era uma, chegou a Universidade Federal aqui, a cidade se transformou e ela vem evoluindo. E, assim, e nós, acadêmicos, todas as universidades são a gente federal. foi acadêmico aqui na cidade, estamos saindo, estamos ficando aqui, a gente vê essa necessidade de começar a aplicar tudo que a gente está aprendendo aqui. Legal. Porque assim, imagina se todo mundo vem para cá, cidade universitária, se forma aqui e vai embora. A cidade continua sendo nada. Só uma universidade, não dá. É, E verdade. o Samuel fala, a gente tem potencial, assim, Traz- né? O Samuel estudou numa das melhores universidades do Brasil, a USP São Carlos. Mas a USP São Carlos, um dia, ela começou do nada, onde não tinha nada, Exatamente. ela mostrou que ela tinha potencial e grandes empresas foram ao redor dela. Se E é o que a gente tem que aglomerando, fazer né? aqui. É. A gente É verdade, está com cara. uma universidade muito boa, não só uma, a gente tem aqui São- na cidade 4 São grandes vários universidades. cursos de o engenharia FGD, aqui, o né? EMS, Unigran, a Além Anguera. dos cursos, tem também as próprias empresas júniores dos cursos que, Isso, que os empresários mesmo daqui eles não buscam não as buscam. empresas. As empresas hoje, a maioria trabalha com prospecção ativa, que elas vão atrás dos empresários. E esse link, inclusive vou até trazer esse link da faculdade com o empreendedorismo, com as empresas, devia ser muito melhor Porque feito. a universidade é um polo tecnológico Isso, para as exatamente. empresas. Não, e assim, ó, pra você ter noção, uma das mudanças que a gente fala e quer trazer pra cá também é isso, é fazer assim, a gente percebeu, pelo menos eu percebi bem claramente lá onde eu estava no Canadá. Eu não estava nem numa universidade é um college, como se fosse um instituto federal, ele era bem mais técnico, e você via assim, todas as empresas que nem assim, ó, a Canadian, que é uma empresa de modos fotovoltaicos, você viu alguns outros inversores, elas estavam lá no meu college e elas estavam assim, alunos como eu estavam desenvolvendo as pesquisas para ter os produtos que a gente tem aqui. Então, assim, É desenvolver poxa, a própria região, né, cara? exatamente. Imagina essas empresas daqui com potencial gigantesco que a universidade tem para oferecer, porque ela tem para oferecer muita pesquisa. Sim. Das pessoas mais inteligentes, que não pode ser mais inteligentes, mas que estão mais ativas. É, tipo, na academia, na Você academia. aí, ó, você empresário que está nos São as assistindo, universidades. vai atrás da busquem as universidades, cara. Tem tanta gente querendo trabalhar, querendo criar desenvolver o coisas, oportunidade. querendo Por exemplo, a nossa é formada só por universitários. Só o Eric, que é o sócio também, e ele já é formado, mas é o único. O resto, a nossa Tem- mão de obra é só universitária. Deem oportunidade para os estudantes, porque tem muita gente boa querendo trabalhar, querendo fazer muita coisa aí. E ao contrário disso, tem gente que tá, né, pouco se ferrando aí para as coisas. Então, vão atrás da universidade, que é um polo muito bom para se Tecnológico. E só fazendo um ganchinho assim, a gente trabalha com sustentabilidade, né? Aí vocês estão falando sobre isso aqui. Pensa como que é tentar implementar sustentabilidade aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui, no Brasil já é difícil, se vocês forem pegar... chegar na aí- casa da Dona Maria. Não, se vocês Eu- forem pegar notícias assim, recentes, de algum. Não precisa buscar muito, não. Ontem, o Brasil não assinou o acordo para reciclagem de lixos. Entendeu? Assim, o mundo inteiro assinou, 128 países, para ser mais exato. O Brasil e os Estados Unidos não assinou. Então, assim, imagina como que é pra gente trabalhar com estabilidade E a gente gera num pouco país lixo, desse, né? num estado desse. É Mas a gente complicado. tá aqui, entendeu? Assim, é isso que o Tentando. Samuel falou, só faz. E se a gente não fizesse, ninguém sair da inércia, nunca vai acontecer. Então, Exatamente. assim, se for, Fica a se dica você aí, que né? tá ouvindo, exatamente, pensa assim, poxa, eu tenho uma ideia, mas acho que não faz diferença. Faz sim. Faz. Você não fazer nada não faz diferença. Você É, fazer alguma exatamente. coisa faz diferença. É, só a ideia, na verdade, não faz diferença. Se você não contar ela pra ninguém ou não conseguir mover alguma Desenvolver. coisa, é isso aí, cara. Mas sustentabilidade, só pegando o gancho do Germano, ela vai, reciclagem, energia limpa, tudo mais, mas ela é mais abrangente que isso. Assim. Sim. Se você não consegue ter um relacionamento sustentável entre pessoas, você não consegue fazer. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, muita gente já cria aqueles caminhos automáticos, assim, né? Reciclagem, energia limpa, água,
também, tá tudo certo, tá tudo Muito mais no meio ambiente. Exatamente, mas assim, a Molt como empresa tenta ser uma empresa sustentável no tratar delas com os colaboradores. Então assim, se eu vou terceirizar alguém, se eu vou contratar alguém, se eu tenho um funcionário, se eu tenho alguém que eu alugo alguma coisa, eu quero que essa minha relação com ela seja sustentável, porque ela vai ser durável. Então assim, se a gente tem disparidades entre opiniões aqui no Mato Grosso do Sul, entre nós e outras pessoas, entre empresários, não, a gente tem que conversar, a gente tem que conseguir manter essa relação sustentável. Então assim, você pensa A, eu penso B, mas vamos manter o diálogo aqui, porque desse meio termo pode sair alguma coisa melhor do que tá. Você entendeu? Continuar então, o conceito, né? Então a relação sustentável entre pessoas também é algo que a gente tenta trazer. Sim, não é um conceito, mas é algo que a gente tenta fomentar. Então todo mundo que entra numa roda para conversar com a gente e vem com, eu posso dizer, dicotomia, um pensamento muito antagônico, cara, beleza, ótimo o que você está pensando, mas vamos aparar as arestas aqui, vamos tentar fazer com que esse discurso seja mais ouvido. Porque se você só vai contra, você não consegue mudar. Então a ideia é, vamos todo mundo junto, entendeu? Então vamos tentando mostrar, pode ser mais lento, pode ser talvez mais custoso, vai trabalhar mais, mas eu acredito que é mais efetivo também. Ao longo prazo traz mais resultado. Você cria uma base e a base. Molt. Um prazer ter vocês aqui hoje no primeiro podcast, nosso primeiro You Podcast. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Muito obrigado por vocês estarem aqui, disponibilizarem o tempo de vocês, trazendo conhecimento para a galera, que eu acredito que isso é muito importante, como a gente estava falando de sustentabilidade também humana. E então, trazendo esse conhecimento para a galera, eu acho que a gente vai se desenvolver aqui, tanto o Mato Grosso do Sul, quanto as pessoas, até que as pessoas saírem daqui, né? Sim. Levando conhecimento para fora. Então, prazer, muito obrigado novamente por vocês terem aqui. Obrigado, Benítez, que está aqui gravando pra gente. Muito obrigado, o Barão, por ter cedido o local. E obrigado aos ouvintes que estiveram acompanhando o primeiro You Podcast. Sigam a gente, a Molt, nas redes sociais. Falem Molt, redes sociais. @Molt Sustentável. E a gente no Instagram, afiliating.you, e no Facebook, afiliating.you. E a gente aguarda vocês nos próximos podcasts. Espero que tenham gostado, e a gente sempre vai trazer novos conhecimentos, novos empresários aqui, gerando uma sustentabilidade maior para a nossa sociedade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, galera. Isso aí. Boa noite, valeu, presidente.